Olá, alunos! Eu sou Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje vai ser sobre a fome no mundo. Vamos lá? A fome. A fome, hoje, ela é a realidade de mais de 820 milhões de pessoas no mundo. E essas pessoas, elas passam privações de alimentos e já estão em estado de subnutrição, né? Então, é uma situação muito preocupante nos tempos em que vivemos hoje. O problema da fome, ela é latente nos países em desenvolvimento, ou seja, nos países subdesenvolvidos. E a maior parte dessa população, ela é subnutrida. E ela vive principalmente em áreas rurais, onde prevalece a agricultura familiar, né? E é um modo de organização de produção dessas famílias. Então, seguindo essa tendência, né? Então, aproximadamente 75% da população pobre mundial vive em áreas rurais. E essa taxa, ela pode ser maior ainda em países de baixa renda, em países subdesenvolvidos. Por que o problema da fome do mundo existe, né? Então, nós temos algumas causas desses problemas. Então, o primeiro deles é a deficiência na distribuição de alimentos. Então, a produção atual de alimentos, ela é mais do que suficiente para alimentar toda a população mundial. Só que existem alguns problemas que impedem que essa distribuição se dê de forma igualitária, né? Então, nós temos uma deficiência no sistema de distribuição desses alimentos, né? E esse fenômeno acontece principalmente, como falamos anteriormente, em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e nas áreas rurais, né? Onde existe uma deficiência, né, na infraestrutura, né? A conexão entre os centros urbanos, né, é muito mais complicado. Então, essa deficiência, ela está, acima de tudo, na construção dessa estrutura social, que se dá de forma extremamente desigual. Então, as populações pobres, elas têm recursos financeiros mais reduzidos, né? Então, tem famílias, né? Tem pessoas que vivem com menos de $2 por dia. E isso limita a compra de alimentos para ser consumido. Então, a oferta de alimentos também, tanto na quantidade quanto a variedade, é dirigida principalmente nos centros urbanos, que é onde há mais condições, né, de distribuição de alimento, onde as pessoas têm um melhor poder aquisitivo, né? Então, nessas localidades, ocorre também muito desperdício de alimento. Outro fator é o desperdício do alimento, né? Então, em 2016, mais de 4 bilhões de toneladas de alimentos produzidos, ou seja, 1/3 foi desperdiçado. E isso teve um custo aproximado de 750 bilhões de dólares para a economia global, né, anualmente. Então, você sabia que existem dois principais padrões de desperdício? Nos países desenvolvidos, o processo normalmente acontece nas mãos do consumidor final, onde a comida já está pronta, mas ela não é totalmente consumida e o que acontece? Os restos, eles são desperdiçados. Já nos países em desenvolvimento, o desperdício ocorre em algumas etapas anterior ao alimento chegar na mesa, né? Então, o alimento ele é perdido nos estágios iniciais, então, durante a produção, durante a colheita, né? Que ela não é processada nas condições que era para ser feitas, né? Elas são feitas de formas muito precárias. E o armazenamento também não acontece da forma que era para ser feita. Então, esse alimento, até chegar ao consumidor final, nessas etapas anteriores, ele é muito desperdiçado. Então, o desperdício é tão grande que, utilizando apenas 1/4 da comida jogada anualmente no mundo, já seria o suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas subnutridas, o que excede o número de pessoas de fato que está passando fome no mundo. O outro problema é a questão da pobreza e a insegurança alimentar. Então, a Declaração de Roma, em 1996, ela cita outras possíveis causas para a deficiência no sistema de distribuição e a consequente insegurança alimentar. Dentre elas estão os conflitos, o terrorismo, a corrupção, as mudanças climáticas, a degradação do meio ambiente e a pobreza.
que é a principal raiz do problema de acessibilidade de alimentos no mundo. Então, a gente vê, dentre vários fatores, a questão da desigualdade social, né, dessas diferenças entre pobres e ricos que ocasiona a pobreza. Nós temos aí o índice global de fome no mundo, né? Então, nós temos aí, na cor verde, representa as localidades onde é extremamente alarmante o problema da fome. Então, a gente vê principalmente nos países africanos, né? E aí vai variando as cores, né? As cores laranjas são países onde a questão da fome é extremamente alarmante, a cor amarela são problemas graves, a cor verde mais clarinho, né, são os problemas moderados, a cor verde são as questões de baixo índice e assim sucessivamente. Então, a gente observa que o problema extremo da fome, ela está localizada principalmente nos países africanos. Então, o impacto dessa fome na sociedade. Então, podemos dizer que a fome e a pobreza caminham lado a lado, podendo ser uma causa ou consequência da outra, mas sempre colocando os indivíduos afetados em um ciclo de miséria, que é muito difícil de ser quebrado e é muito difícil de ser combatido. Então, as populações mais vulneráveis a esses problemas são... Quem são essas pessoas? São crianças de até 5 anos de idade, são mulheres grávidas em período de amamentação, são as populações pobres e que vivem em países em desenvolvimento ou, né, também pode ser chamado de países subdesenvolvidos. E a fome no Brasil? Então, vamos lá. Um estudo feito pelo IBGE, realizado no final de 2013 e divulgado em dezembro de 2014, estima que cerca de 7 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar grave. E isso, né, uma problemática muito grande para o nosso país. No que diz respeito à idade, em 2013, as situações mais graves de fome eram encontradas entre as crianças entre 0 e 4 anos de idade, ou seja, 4,8% do total da população brasileira. E entre as idades de 5 e 17 anos, né, que representa 5% da população brasileira. E quanto à raça? Os brancos são os menos afetados do que os negros e pardos, bem como os amarelos e os indígenas, né? Então, essa categoria são as mais afetadas. E o problema também afeta a população de mais baixa escolaridade. Então, embora, né, algumas regiões elas estão tentando erradicar a fome, mas no nosso país nós temos regiões que ainda apresentam um problema muito grave, que é a questão da região Nordeste, por exemplo, do Brasil, né? Em seguida vem a região Norte. No estado do Maranhão, por exemplo, mais de 60% da população passa por dificuldades para se alimentar e em boas condições, né? Seguido, por exemplo, também do Piauí, do Amazonas, do Pará e do nosso estado também. Então, no que diz respeito às zonas, o problema da fome incide 6,3% da zona rural contra 3,1% da zona urbana. Então, a gente vê que essa questão da fome, ela é mais problemática nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. Vamos aqui ao exercitando. Nós temos a questão que diz o seguinte: o Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui nós vamos procurar a questão errada. Então, as alternativas dizem o seguinte: a pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. O tipo de colonização a qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição da riqueza no país. Letra C. Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza do Brasil.
O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. Letra D. O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileiro. Letra E. A história de dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existentes no Brasil. Então, vamos ver aí qual é a resposta? Então, a resposta incorreta, que é para ser marcada, é a letra C. Então, os fatores históricos, principalmente a colonização do Brasil, que sofreu ao longo dos anos a questão da escravidão de grande parte da população e as desigualdades sociais existentes desde a chegada dos colonizadores europeus, são extremamente importantes para a análise dessa pobreza na atualidade, porque é uma questão histórica. Então, esses fatores históricos, eles foram extremamente importantes para estudarmos a questão da desigualdade social, a questão da fome, a questão da pobreza, a questão da miséria, a questão da urbanização desordenada, o surgimento das favelas, o surgimento de moradias precárias, a questão dessa deficiência da educação, a questão dessa deficiência do mundo do trabalho também, dessa desigualdade no mundo do trabalho, tudo isso vem de fatores históricos. Por isso que é importante estudarmos esses fatores históricos para entendermos o que está acontecendo na atualidade. Por que que existe essa diferença tão grande entre pobres e ricos? Por que que existe essa desigualdade social? Então, isso precisa ser estudado, isso precisa ser questionado. Não podemos deixar isso para trás, não podemos deixar de valorizar a história do nosso país. Então, alunos, pedimos que vocês acessem a plataforma Eduque para rever esta aula, para aprimorar seus estudos, e assim vocês estarem avançando muito mais, tanto no conteúdo de geografia quanto nos outros componentes. Fiquem bem e até a próxima aula.